Bom, Claudinha, mais uma vez, obrigado pela tua gentileza em receber a nós do Observatório de Saúde no seu lar, na sua casa. Acho que esse é o propósito, a gente compartilhar, dividir, e eu venho brincando bastante, gosto de repetir isso sempre, que a gente não pode ser tio Patinhas do conhecimento, a gente tem que não guardar essa riqueza e sempre compartilhar. Então, com esse propósito, eu sempre tive essa vontade de abrir o Observatório de Saúde para essa discussão. A gente participa de vários grupos no Brasil, a gente participa de alguns em comum, mas eu acho que levar essa informação, e aí a gente tem várias pessoas de vários cantos do Brasil aqui com a gente, nos acompanhando, aprendendo com os nossos líderes de saúde, que uma delas é você. E já passamos aqui com o Dr. Balestrin, nosso querido presidente lá no SEBEX, agora presidente do Sindicato dos Hospitais, o maior sindicato patronal da América Latina. Isso acho que é uma honra. O Dr. Raico Elou foi presidente da PASEC, Associação dos Hospitais de Alta Complexidade de Goiás. Daniel Greca, um querido amigo nosso, lá da KPMG, falando da pesquisa, de experiência do paciente. Professor Plínio, semana passada, sobre marketing aplicado à área de saúde, um grande conhecedor e consultor dessa área, professor. Hoje estaremos recebendo você aqui no Observatório. Semana que vem é Carnaval aí no Brasil. A gente vai interromper para que as pessoas possam aproveitar. Retomamos, aí a gente vai estar com o Dr. Evandro Tinoco, o professor Gonzalo Messina, a Patrícia vai falar sobre o Community Cure, vou falar um pouquinho sobre Concierge Medicine, a gente vai trazer um arquiteto para falar um pouquinho sobre design em saúde, então, telemedicina com o professor Taleb. Eu estou aguardando a confirmação do Cury aqui para saber se ele pode participar com a gente, que é um grande player da telemedicina diagnóstica nos Estados Unidos, para que ele possa compartilhar um pouquinho a experiência dele lá do BEPS. E o Observatório ele vem, de fato, para somar e compartilhar tudo isso. E é uma honra te receber aqui, adoro aprender sempre, e eu queria, vamos dizer assim, já começar a te provocar aqui no início. É um tema que tendências de saúde é um tema extremamente amplo, mas eu quero vou te colocar aqui algumas perguntas durante esse bate-papo para facilitar a nossa sequência, e entendendo que o usuário é leigo, o usuário que acessa o sistema uma pessoa leiga na maioria das vezes, a gente tem essa realidade. Temos o excesso de informação. Ele entra hoje no site, ele pega o exame lá no Alta, no DASA, e já sabe o diagnóstico antes de ir ao médico levar o resultado do exame. No Brasil, a gente tem a cobertura ampla, o livre acesso aos médicos, ele tem ali acesso a muita informação, e isso, na minha opinião, isso é prejudicial ao sistema. É como se eu entregasse um Airbus, um jato, para alguém que não sabe pilotar, porque acessar o sistema é extremamente complexo, e dar um cartão de crédito Black, sem limite, para que ele possa usar. Ele vai pagar só o mínimo, não tem preocupação nenhuma com essa conta. Na sua opinião, esse é o caminho, entendendo um pouquinho de tendências na área de saúde? Isso é uma realidade? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer. Eu acho que todos estão me ouvindo bem, a gente já testou. Eu quero te agradecer e te parabenizar pela iniciativa, pela ideia, e dizer que eu estou extremamente honrada. Eu estou feliz e honrada, especialmente por ser você, um querido amigo, alguém que tem trilhado uma carreira olhando para a experiência sem deixar de olhar para o sistema. Então, você olha assim a plantinha e está olhando a floresta junto, e isso é muito importante para o sistema de saúde. E dizer que eu espero
corresponder com uma troca de informações para que a gente possa alinhar conceitos e para que as pessoas possam discutir nas suas comunidades, nas suas empresas, como que a gente está lidando com esse momento da saúde. Eu não me coloco como líder da saúde, que eu tenho vários ídolos como líderes da saúde, e eu me coloco como aprendiz todos os dias, e todos os dias tento contribuir fazendo a minha parte. Aliás, meu primeiro ponto, a todo mundo que está ouvindo, a gente estabelece conceitos, alinha conceitos, mas é muito importante a contribuição de todos, seja de forma associativa, seja discutindo na sua empresa, seja trazendo novas ideias, discordando, sempre para tentar mover para frente, porque falar que o sistema não está bom, quase a gente não precisa falar, né? A gente vem, e aí já trazendo um pouco para a pergunta que você me fez, a gente vem num caminho que, se continuar assim, ele realmente é sem volta. E talvez o primeiro conceito que a gente tem que pensar quando a gente olha para essa saúde, do plano de saúde, do acesso dos brasileiros, a gente sabe que, apesar de 45% dos brasileiros já terem doença crônica, a gente tem 25% dos brasileiros com plano de saúde e 75% sem plano de saúde. Portanto, não dá para a gente falar de saúde privada ou saúde pública, porque ela, de verdade, é uma saúde só e tem se integrado cada vez mais, mesmo com dificuldades, sejam elas regulatórias ou sejam elas do próprio consumerismo, que eu chamo sempre a atenção para essa questão. Eu não acho que dá para colocar a responsabilidade, a gente não está num sistema de culpas, a gente está num sistema que tem que funcionar para atender o brasileiro, o cidadão, em qualquer lugar. E no momento que ele precisa, é o momento que ele está mais vulnerável e que ele não vai pensar se ele está ou não pagando essa conta. Se ele está pagando essa conta, seja no imposto público, ou no plano de saúde, ou trabalhando numa empresa, 82% dos planos são privados, pessoas jurídicas, pessoas que estão embaixo disso são trabalhadores que querem utilizar. Essa utilização tem que ser racional, ela não dá para ser desmedida, nem pela solicitação, nem pela necessidade de consumo, nem pela frequência, nem pelo desconhecimento. E eu talvez coloque o tema principal para que esse sistema hoje esteja dessa forma, que é como nós construímos, como ele vem vindo na história do Brasil, como um sistema que não está desenhado para ser eficiente, sim para atender a todos. Ele foi desenhado dessa forma. Porém, apesar do SUS ser um sistema que eu também admiro, um dos mais bem desenhados no mundo, ele não consegue suprir, porque o uso, a frequência, a disponibilidade não caminhou com uma análise de dados necessária para que ele estivesse, número 1, regionalizado. O Brasil é gigante e ele precisaria estar regionalizado. Segundo, o acesso, ele não é inteligente, ele não usa dados e nunca usou. É muito pouco tempo de história que nós vemos discutindo dados para que a gente possa utilizar. Então, hoje, o que nós temos é um ciclo vicioso que, em algum momento, por falta de dinheiro no bolso ou por não acesso da população, não resolutividade, nós tivemos que parar, e aí todos os sistemas, o modelo de remuneração médica, a regionalização de prestação de serviço, o plano de saúde, as agências com as regulações, tiveram todos que parar um pouquinho para pensar como atuar de uma maneira melhor, e não acho também que tem bala de prata para que alguém alcance, numa medida única, algum sucesso nesse sistema para que ele seja bem equacionado.
Eu considero que o ponto de discussões já se passou. É lógico que existem constantes discussões, mas os grandes pontos já viraram consenso de que todas as coisas que eu coloquei há 5 minutos atrás são necessárias. Temos sistemas de saúde mundialmente exemplos que podem ser copiados, mas não copiados trazendo um sistema de primeiro mundo e colocando como o sistema holandês, como o sistema inglês, como outros sistemas que simplesmente poderiam ser copiados e colocados num país. Os países não têm o mesmo gigantismo geográfico, o mesmo tipo de população, a mesma genética, que nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e as mesmas doenças. Então, não dá para fazer comparações tão igualitárias quando nós falamos de sistemas de saúde modelos. Nós temos que adaptar eles ao Brasil. Se eu respondi tua primeira pergunta, eu vou dar a palavra para você para a gente tornar mais dinâmico. E eu acho que sim, é um jato ou um carro que vai para o abismo se a gente não brecar, e cada empresa tem que olhar para o que está fazendo e talvez fazer uma grande mudança de leme para que isso seja feito de uma maneira mais adequada e que contribua mais com esse sistema que a gente acredita que vai funcionar e que ainda não existe, que nós estamos construindo. Talvez o lado bonito e romântico é esse. Se a gente faz alguma coisa, a gente vai olhar lá na frente, seja para essa geração ou para a próxima, que a gente alcançou algo bem melhor. Então, com certeza, Claudinho. Acho que essa reflexão, acho que é um ponto, acho que importante. Só no início da sua fala, somos aprendizes. Eu sou um aprendiz e um pupilo, e conheci vários pupilos seus, e estamos aprendendo a cada dia. Eu acho que a gente, na saúde, se a gente parar, entender que existe uma só verdade, um só modelo, que esse modelo ele é copiável, ele é replicável, a gente vai ficar parado ou vai ficar correndo atrás sem um caminho, sem um fim, e a gente não vai conseguir. A gente vai planejar muito e não vai conseguir executar muita coisa. Acho que é algo que a gente vê no movimento de saúde. Você, como líder na Abramed, na Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, no próprio SEBEX, na Confederação Nacional de Saúde, no DASA, que é um grande player da área de medicina diagnóstica e de prestação de serviço, que tem uma estratégia extremamente inteligente, fala com deixa eu só, quem está com o vídeo, com áudio habilitado, pedirei só que coloque no mute para não afetar aqui a fala. Bom, e em cima disso eu queria te pontuar, acho que você, sendo pessoa influente na área de saúde no Brasil, ela é bem humilde, viu, pessoal, quem está assistindo, vê alguns troféus atrás dela, o troféu das pessoas... Não são meus, não, são da saúde. Da saúde, que é um movimento que no Brasil se movimenta quase 10% do PIB, e de fato a gente tem uma tarefa muito grande, e fico feliz em escutar de você que está no segmento privado, que a saúde ela não é pública e privada, ela é uma saúde única, é a saúde do brasileiro, e a gente tem que buscar realmente oferecer acesso ele através do sistema público ou privado a essa saúde que foi muito bonito a previsão do Constituinte em colocá-la como acessada por todos, sem limite, mas existe uma mágica aí, uma bola de cristal que a gente não consegue encontrar uma fórmula sobre isso. E pegando já finalmente o teu gancho com relação à empresa, a gente vê um movimento tanto do community cure, do self-care, que a Patrícia vai falar muito bem numa sessão aqui no Observatório de Saúde, mas
o movimento dos próprios hospitais se preocupando em prevenção. Eu não quero mais cuidar de doença, eu quero falar de saúde. As empresas que até então não falavam de saúde, elas só compravam e terceirizavam essa gestão e essa assistência à saúde dos seus colaboradores para uma operadora. Hoje não, elas estão assumindo isso, infelizmente por uma dor que a gente tem no sistema de saúde privado, que são os reajustes, mas isso causa um reflexo extremamente positivo socialmente na gestão do colaborador, da família, na jornada de acesso. Então, a gente trazer para essa discussão da saúde, do futuro da saúde, as empresas, os beneficiários, os RHs, isso é um movimento extremamente positivo e vejo com muita felicidade. A gente vai fazer um encontro, inclusive, do SEBEX em Goiânia, no dia 6 de março, com a doutora Lídia, lá do SEIB, que tem um carinho especial por você também, como a Janete, que eu já presenciei, isso é lindo. O pessoal do RH. Então, acho que é extremamente positivo. Mas eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para escutar e queria dar uma sequência aqui. Eu estou mergulhado há 7 meses no sistema de saúde americano, depois de 25 anos no sistema de saúde brasileiro. Vim mergulhar nesse sistema aqui como empreendedor, como estudioso, como professor. E a gente encontra alguns dados alarmantes nos Estados Unidos, como, por exemplo, 1 a cada 2 americanos adultos tem uma doença crônica, como no Brasil, 45% dos brasileiros adultos têm uma doença crônica, e o reflexo disso é extremamente prejudicial, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, isso custa anualmente para o sistema 2,7 trilhões de dólares. Isso estou falando de doença crônica. E a doença crônica, ela tem uma influência direta com o comportamento e com o estilo de vida da população. Então, a gente hoje terceiriza a nossa saúde para um plano de saúde ou para o próprio sistema público. E qual o caminho, o que precisa de ser feito aí, na sua opinião, Cláudia, para a gente mudar um pouco esse contexto, que é um contexto, uma tempestade? E aí, será que essa tempestade é devastadora se a gente não fizer nada? E o que a gente consegue fazer com pouco e com inteligência, com gestão, para mudar essa tempestade? Bom, a gente falou um pouquinho de sistema, do caminho que trilhou o sistema, e aí eu caio numa palavra para trazer os pontos que você colocou de beneficiário, de RH, que é o acesso, né? De fato, se você perguntar para o cidadão, antes ou depois da eleição, saúde para o cidadão, para o beneficiário, para o consumidor, chamamos como a gente quiser, a pessoa, ela quer acesso no momento que ela mais precisa. Por quê? Porque ela está mais pensando por toda essa trilha na doença, no momento que ela precisar na doença, do que na saúde. Porque ninguém nunca chama atenção para a saúde. O Brasil foi um exemplo quando fez toda uma campanha por conta do cigarro, e poderia ser exemplo de várias outras campanhas, assim como no mundo, hoje, com a condição da mídia estar socializada, se houvesse uma iniciativa colaborativa mundial, assim como existe no esporte, na música, o acesso talvez mudasse no sentido de que o consumidor, a pessoa, olhasse mais para a não necessidade do acesso, quando ele pode cuidar da sua saúde e não da doença todos os dias, do que só no momento de estar doente. E aí vem um ponto de educação do consumidor que eu considero fundamental nesse modelo. Acho que quando a gente fala em tendências da saúde, vai sair na frente a startup, a empresa, e já saíram várias, que utilizam a educação como um ponto
de pilar para o seu trabalho, nós vamos conseguir, se de forma colaborativa, e aí fica a ideia para várias ideias que podem nascer, a educação vai fazer parte desse modelo constantemente, lembrando que ela deve fazer parte para o idoso, que está cada vez mais doente, porque ele já passou por esse sistema ruim que nós passamos hoje, a média idade, que hoje nós já passamos por isso também, mas a criança, que pode reverter esse quadro de forma muito satisfatória e que pode aprender isso não só nas elites, mas na base da população que não tem acesso à educação em escolas que dão mais informação e que trazem uma alimentação diferenciada e assim por diante. Portanto, são muitos pontos do ciclo. Quando nós falamos do consumidor, do beneficiário, nós caímos na empresa e no RH, nós estamos sim falando de decisores que têm a responsabilidade dentro da sua empresa de fazer uma mudança extremamente importante, porque as pessoas que trabalham sentadas numa empresa ou numa fábrica, a gente não pode olhar só para quem trabalha dentro da saúde. A indústria, a economia informal tem pessoas cada vez mais obesas, e aí a gente tem que ir para o microcosmos da população. A população brasileira e americana, norte-americana, nós sabemos que já passou por isso e é uma população com epidemia de obesidade. Nós estamos falando de uma população que muitas vezes acorda cedo, não come direito, vai trabalhar, no meio do caminho, às vezes, para comer alguma coisa que não é saudável, porque tem que chegar rápido, porque não tem transporte o suficiente para poder chegar com uma qualidade de vida maior. E esse é um microcosmos que a gente tem que olhar quando a gente fala em educação, porque são essas pessoas que, se aprenderem a fazer diferente, elas vão fazer, e o RH da empresa tem uma responsabilidade de trazer novos programas e implantar programas que tirem as pessoas dessa condição não só de obesidade, mas de sobrepeso, de sedentarismo, de fumo, né? E de outros itens que geram a doença, que hoje ninguém pensa, todo mundo só pensa na doença. Esse RH, e aí eu vou trazer um exemplo da DASA que nós tivemos, nós fizemos uma parceria com a Gympass. Hoje nós temos na DASA, em 20 mil pessoas, já mais de 7 mil pessoas, quase 8 mil, talvez eu esteja até atrasada já dando a notícia, que estão fazendo desafios de 90 dias, de 60 dias, e que não precisa ser só corrida. Nós já fizemos vários esportes que as pessoas estão fazendo. A Gympass tem essa democratização do exercício físico e trouxe isso para dentro da empresa com gamification, com prêmios, e isso fez muita diferença para a saúde de muita gente. A gente vê depoimentos maravilhosos de pessoas que estavam doentes e passaram a estar saudáveis. Então, trazendo a tua questão do RH, do decisor da empresa, do empresário, ele quer pagar menos no plano de saúde, com razão, porque hoje é uma parcela muito significativa, até 15% da sua receita, então é algo muito significativo, e ele tem nas mãos condições de diminuir isso, não só brigando por preço. Isso já está acontecendo no Brasil, eu não estou falando nenhuma novidade, acontece no mundo, mas talvez o que a gente precise é essa disseminação, contágio dessas ideias para todos fazerem, porque isso vai trazer um benefício para a população. O RH tem uma pérola, um diamante na mão, que é pegar um pouco da verba que ele faria para a empresa fazer marketing, trazer para dentro de casa e transformar a saúde das pessoas de dentro da sua empresa. Para mim, como tendência, nós falando de acesso, esse é um ponto muito importante. E aí, trazendo, de novo, saúde é uma só, público e privado, o RH está para as empresas, assim como
o governo, as prefeituras, não adianta colocar a praça, não adianta colocar equipamento, nós temos que fazer as pessoas aprenderem. E essas são as campanhas colaborativas que podem existir, inclusive em parcerias público-privadas. Eu tenho certeza que, por exemplo, o Edgar da Smart Fit faz um trabalho maravilhoso e democratizou academias como ninguém. Eu considero que a iniciativa privada e a iniciativa pública podem se unir para ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo e estarem mais saudáveis. As que estão doentes, trazendo o que você falou, metade da população já tem uma doença crônica, eu traria um novo ponto para talvez você abordar comigo, que é o ponto do dado. Se nós não tivermos essas pessoas mapeadas em cada região, com o que elas necessitam, para que possa ser focado o tratamento e o acompanhamento, mais do que tudo, dessas pessoas, nós vamos ficar fazendo a mesma coisa que nós fizemos há séculos, que é cuidando na hora que ela está doente, quando ela vem para gerar um custo muito maior do que o custo se ela estivesse saudável. A gente já tem dados que demonstram isso, que um diabético, quando interna por uma pneumonia, gasta mais do que uma pessoa saudável que interna pela mesma pneumonia, e aí outras internações da mesma forma. Nós estamos quase aí no começo de março, teremos um período de gripe, onde muitas pessoas que ficam mais vulneráveis vão para a emergência. Temos aí uma epidemia em voga e nós temos que cuidar da questão pontual, como uma epidemia de coronavírus, e temos que cuidar deste velhinho, desse saudável, antes dele entrar na emergência, com acompanhamento. Quem já está doente, dessa metade da população americana, dos 45% da população brasileira, seja doenças de mobilidade, diabetes, outras doenças que são silenciosas, como insuficiência renal, que vem depois de uma diabetes instalada, e outras doenças, elas podem sim, com dado, serem detectadas e acompanhadas para não gerar o alto custo, a alta despesa e, pior, a vulnerabilidade da pessoa, porque quando ela precisa de hemodiálise, já é um momento que você acometeu a vida dela, o trabalho e a família também. A gente nem está falando aqui do impacto que existe da doença nos cuidadores que são necessários dentro de cada família. Tendência, 1, acesso, 2, dado para cuidar dessas pessoas. Perfeito. Eu acho que essa questão do dado é uma coisa que a gente sempre discutiu, e o nosso berço foi a AMIL. A AMIL, ela tinha o privilégio de já pensar assim e mapear, não só mapear, mas tratar esse dado. Eu acho que a evolução dessa, que eu acho que ainda falta um pouquinho, é quem é responsável pela gestão da saúde desse beneficiário. É a operadora, é a empresa, ou são os dois? Eu acho que, na minha opinião, são os dois, sim. A operadora, como diz o Balestrin, algumas delas evoluíram para a gestão, mas outras estão na característica de bancos, né? Elas fazem a gestão financeira e não a gestão da saúde. Então, acho que, primeiro, as empresas assumirem essa responsabilidade, e, segundo, de fato, a comunidade assumir essa responsabilidade, não terceirizar isso. E fico um spoiler aí, já pegando um pouquinho sua dica, a The One Health Advisor, a minha empresa, que você conhece, inclusive parceira do DASA, do Alta, como uma coordenadora de acesso que cuida da jornada e da experiência do paciente aonde ele estiver, que seja no DASA, que seja no Einstein, que seja no hospital em Goiânia, ou em Belém, onde ele estiver, a gente cuida dessa jornada. E a gente entendeu que há necessidade, isso vai ser coordenado pela Patrícia, criamos um braço da The One Health Community. Eu preciso de levar o conteúdo de saúde, eu preciso de ensinar
a população. A gente vai começar pela nossa carteira de cliente. Então, assim, eu não quero que você me procure quando você estiver doente. Eu vou te procurar enquanto você é saudável. Eu quero te promover e promover a sua saúde e trazer realmente o que há de melhor para essa promoção de saúde, que é barata. Então, ok, uma academia, hoje a gente estava falando sobre aromoterapia, então as doenças emocionais é uma epidemia também, a gente vem preocupado com isso, o design para a área de saúde, então a gente quer discutir esse tema, quer trazer essa discussão, a medicina holística, a medicina oriental, e quando a gente traz isso, a gente promove a saúde, e não só trata a doença. E quando a gente trata a doença, acho que essa iniciativa do DASA até ia te perguntar aqui qual o caminho, uma vez que a gente não consegue reverter o dado demográfico do envelhecimento da população. O que a gente pode fazer para reverter o dado epidemiológico? Então, o próprio exemplo aí que você citou do DASA, que deve ser seguido por todas as empresas, já é um exemplo para a gente mudar esse dado epidemiológico. A gente discutir saúde, promover saúde, a gamificação, fantástico. A gente tem isso no nosso dia a dia. Por que a gente não pode trazer isso para a saúde que hoje a gente não cuida, a gente não quer discutir, a gente tem medo, quando fala de saúde já pensa em doença, fazer um check-up, você não quer fazer o check-up porque você vai descobrir uma doença. Então, assim, é uma cultura que a gente precisa de mudar ainda, mas não podemos esquecer e não podemos terceirizar isso. Vou mais uma vez repetir essa palavra de terceirização. Quando você fala, Claudinha, sobre o Big Data, essa informação, vamos trazer um pouquinho por exemplo, para a área diagnóstica. Existe uma discussão partindo, por exemplo, da Abramed, das empresas que compõem a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, em compartilhar informação entre si para que evite algo que a operadora hoje não está conseguindo evitar, que ele faz o exame de ressonância no local, ele não confia naquele local que a operadora mandou ele faz em outro local, além da exposição dele, por exemplo, ao exame de imagem, um raio-x ou um exame, uma tomografia, ele deixa um custo dentro disso. Então, quando você fala do Big Data, como é que você está vendo essa evolução e como é que você vê isso por parte da medicina diagnóstica? Eu vou trazer 2 pontos antes de abordar esse assunto, já trazendo para você o trabalho que a Abramed vem fazendo e outras instituições. O primeiro disclaimer que eu queria fazer é sobre o dado. É lógico que tudo que eu estou falando aqui diz respeito ao dado sigiloso de posse do paciente dentro das regulações da LGPD, e isso tem sido cada vez mais discutido entre as entidades, com a definição de datas, mesmo havendo ainda uma tentativa de postergar essa data, todo mundo está se mobilizando para que atenda a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que é novidade para o Brasil, mas não é novidade, por exemplo, para o NIH, que demorou 7 anos para implantar, e a gente trouxe até no Consaúde da Fiesp um professor para falar as dificuldades que eles tiveram para poder implantar. Então, meu primeiro disclaimer tudo que eu vou falar aqui diz respeito a dado protegido, dado sensível, protegido da maneira adequada, lembrando, aproveitando as empresas e as pessoas que não se mobilizaram para aprender, para ouvir, para saber um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e, principalmente, para adaptar o seu dia a dia com os seus pacientes, se for um prestador de serviços, com o seu beneficiário, se for uma operadora, vamos correr porque está atrasado. Isso vai acontecer em julho para agosto, então é muito importante caminhar para isso. Então, quando a gente fala de dados, esse é o primeiro disclaimer. O segundo, sim, as entidades têm feito algumas coisas importantes.
para o uso que você falou, eu vou num lugar, faço um. Antes da gente falar do resultado compartilhado, é importante a gente saber que as entidades se voltaram, a SBPC tem um trabalho que chama, um projeto que chama Choose Wisely, que é muito interessante e que vale olhar também para outras entidades que têm, outras sociedades científicas que tenham, que são a escolha adequada do exame para o paciente ou para a patologia adequada. É um trabalho que visa a racionalidade na solicitação de exames. E, ao mesmo tempo, as mesmas entidades têm um trabalho que mostra quando o exame não é pedido, que é o underuse, o que pode acontecer com o paciente no decorrer do tempo que não fizer um exame apropriado para o que ele tem de ou suspeita ou necessidade ou mapeamento de risco, mesmo que ele seja ainda um paciente saudável. Então, esses pontos são importantes para a gente falar que dado é fundamental, né? O dado, quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de blockchain, tudo que a gente está falando para que a gente tenha o dado em alguma camada, que este dado pertença ao paciente, mas possa ser utilizado para otimização, para racionalização, ele sempre vai ser importante. Eu não diria que todos estão fazendo isso, mas existem sim várias atividades e parcerias entre grupos que já estão dividindo isso em projetos de gestão para que possam trabalhar adequadamente a racionalização. Então, se um paciente vai hoje num ambulatório, numa unidade diagnóstica de rua, e amanhã ele é internado, se ele é um paciente que tem um diagnóstico prévio, ele fala isso, mas o médico precisa saber a localização e ele não tem o exame dele, o médico vai pedir o exame de novo. E eu não acho que é aí que está, apenas aí que está um desperdício. Se nós compartilharmos dados da maneira adequada, desde o mapeamento de quem é esse paciente, do que ele faz, do histórico dele, que nós possamos empoderar esse paciente para que ele coloque os dados da sua saúde, da sua família, o seu dia a dia, cada vez mais nós vamos ter o paciente direcionado para o local onde realmente ele precisa e para uma medicina, assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, mais precisa, mais personalizada. Acho que as startups fizeram um papel muito importante. Hoje, a vertical de saúde do Cubo é a curadoria da DASA, para que a gente possa, mais do que tudo, criar plataformas para que as startups, elas não trabalham só para a DASA, elas trabalham para o mercado, ou seja, é a aceleração e a curadoria e o gerenciamento para trazer os grandes problemas, trazer lideranças para que eles ouçam, trazer a problemática para que eles possam gerar soluções importantes para a saúde que possam ser usadas por todos. E há mais ou menos 2 anos, a DASA também fez uma grande revolução. Eu diria que a revolução, como o Carlos, nosso CEO, e o Pedro falam, foi interna primeiro, a consciência de que o sistema como estava não poderia aguentar, e todas as iniciativas hoje das squads que nós temos são voltadas para soluções que permitam essa interoperabilidade, o uso da inteligência, machine learning para poder tomar decisões adequadas, desde decisões que melhorem a gestão da empresa, que melhorem agendas e agendamentos, agendamento digital, até passando por questões que nós já estamos provendo, que é um diagnóstico através de inteligência artificial, com segunda opinião da inteligência artificial para o próprio médico que está dando num pronto-socorro um diagnóstico de AVC, por exemplo, ou de câncer de mama e etc. Então, a interoperabilidade do dado é primordial e também a inovação para que se traga machine learning, inteligência artificial, medicina personalizada. Eu terminaria respondendo para você para
para te provocar um pouco, dizendo que tudo isso a gente faz baseado numa medicina mais tradicional e que a genética vem nessa tendência da saúde, trazendo mais um ponto. A gente falou de acesso, de responsabilidade, de educação, de dados, e eu diria que esses dados, junto com um mapeamento adequado, vão estimular essa criação desse sistema que nós ainda não conseguimos tangibilizar, mas que nós todos juntos, fazendo todas essas iniciativas e todas as empresas, estamos criando para que a gente venha a ter uma saúde diferente. A genética, e aí vou trazer talvez uma iniciativa que, para mim, no ano de 2019 para 2020, foi a iniciativa que mais me sensibilizou, que foi uma iniciativa, você sabe que o genoma, em 2009, quando ele foi mapeado, o genoma humano, em 2009, ele tinha um preço exorbitante, né? Que hoje, se você fizer um mapeamento, ele é mais barato, mas nós conhecemos as comparações com esse genoma, que não é de brasileiros, que tem uma miscigenação gigantesca e que precisa ter algum dado mais brasileiro para que isso aconteça. A iniciativa que a DASA fez com 6 universidades, parcerias com 6 universidades, com a coordenação da professora Lígia, no projeto DNA, que acompanha um projeto chamado ELSA, não sei se todos conhecem, então eu vou falar o nome, é um estudo longitudinal da saúde do adulto, e esse projeto visa o sequenciamento de 15 mil participantes do projeto, onde a gente consegue fazer a arquitetura genética do brasileiro. E o que vai ajudar isso? Vai ajudar a DASA? Não, vai ajudar a medicina. E isso, por isso que me emociona, porque eu acho que a questão da palavra colaboração para mudar o sistema, ela é fundamental. E falando como tendência, eu acho que essa vai ser a grande virada da construção desse novo sistema. A forma colaborativa que nós vamos poder trabalhar, mesmo cada um com a sua estratégia, buscando o seu nicho. Nós trabalhamos com a marca alta num nicho específico, mas nós trabalhamos de forma elástica, desde a base da pirâmide socioeconômica até outras, não importa com que marca, mas você imagina você sequenciar esses 15 mil brasileiros, trazendo um maior conhecimento da genética e uma maior qualidade dos exames genéticos para todo mundo. Isso eu acho que é um salto que nós vamos ter quando nós tivermos essa possibilidade e tivermos completado esse projeto. E acho que toda a medicina vai se beneficiar, porque a medicina personalizada e a genômica, eles vêm como diagnóstico no aspecto que você me perguntou, e em seguida eles vão para um caminho que talvez eu não seja, talvez não, certamente eu não sou expert para falar disso, mas posso trazer que exige uma discussão técnica e uma discussão ética, que é da terapia gênica. Eu vou deixar isso para outro capítulo e vou ficar à disposição para você me perguntar tudo que você quiser mais. Não, fantástico. Eu não sabia dessa iniciativa do mapeamento genético da população brasileira. Eu acho que é aquilo. A gente está servindo, a gente está, de fato, entregando uma saúde para a população, não é simplesmente fazendo um exame ou atendendo um paciente. Eu acho que, com certeza, você tem orgulho de trabalhar nessa empresa que quer e está trabalhando para isso. Acho que para a saúde da população e não para a saúde de uma parcela da população. Acho que fantástico, parabéns. E antes de eu passar para essa, eu vou trazer aqui um pouquinho do que você colocou da medicina tradicional. E aí vou trazer um pouquinho do que a gente falou há uns 15 minutos atrás sobre o mapeamento e a gestão do atendimento primário dessa população. Hoje a figura do médico de família, ela foi, na minha opinião, um pouquinho desvirtuada. Então, acho que
Hoje a população entende um médico de família como um médico triador. Você vai passar por ele para que ele possa te encaminhar para um outro especialista. Eu não confio realmente nesse modelo de atendimento, e aí a gente traz um espelho do próprio sistema de saúde privado do Brasil, que está evoluindo para o atendimento verticalizado, no modelo de gatekeeper, mas um modelo de gatekeeper extremamente diferente daquilo que é o que preconiza-se o médico de família, aquele médico experiente, aquele médico de confiança, que você vai até ele para buscar uma solução. Se ele achar que precisa da opinião de um especialista, ele vai buscar, e muitas vezes, se eu confiar nele de uma certa forma e ele tiver essa segurança, eu vou falar, não, eu confio em você. Então, como é que você vê, quando eu falo do futuro da medicina, a gente fala da medicina do amanhã, que a gente traz um pouquinho da genoma, a gente traz um pouquinho da medicina de precisão, a gente traz um pouquinho da medicina personalizada, da inteligência artificial, da telemedicina. Como é que eu alinho o amanhã com o ontem, que é algo extremamente relevante e importante para o sistema de saúde, que é essa figura do médico de família, essa figura desse especialista de cabelo branco, vamos assim colocar, que é uma grande solução para o sistema. O que você acha? Você concorda com isso ou não? Eu concordo, foi excelente pergunta, porque quando a gente falou de diagnóstico, eu caminhei para o lado da medicina personalizada e da inovação, e ela não existe se você não tiver um cuidado contínuo. Ela pode existir, ela vai ganhar valor e trazer valor para esse paciente, para a operadora, para as empresas e para o sistema, se ela tiver um cuidado contínuo. Esse cuidado contínuo, eu nasci profissionalmente na fase do gatekeeper. Eu trabalhei numa empresa na Cigna, eu lembro que a Mico tinha gatekeeper, era o modelo de consultas nas 5 especialidades básicas e assim por diante. Eu particularmente acredito muito na questão da saúde primária, desde que ela tenha dado. Não acho que ela precisa ser verticalizada. Na minha opinião, ela pode ser feita por pessoas que formem parcerias, desde o consultório, desde a casa do paciente, desde a saúde primária, do acompanhamento, como nós temos a GSC. O Grupo Santa Celina tem tradição em fazer isso, não só para operadoras, mas faz isso com maestria. E eu tenho aprendido muito com eles, ouvindo e vendo tudo que vem sendo feito. Acompanhar o paciente para que ele vá no lugar certo, vai fazer com que ele se sinta cuidado. Eu não acho que é só o médico de cabelo branco. Eu conheci um que mudou minha opinião, que é um geriatra jovem, mas que acredita piamente, que é o Canineu, Rafael Canineu, ele acredita piamente no paciente sendo cuidado, não importa a idade, numa linha de cuidado que agregue valor. A questão value-based tem que tomar muito cuidado para que ela não tome uma conotação piegas, para que todo mundo fale a palavra sem tendo espuma, mas tendo conteúdo um pouco atrás disso. E para mim, os especialistas, as especialidades básicas, o generalista, o médico de família e principalmente as equipes multidisciplinares que dão atenção a esse médico, contribuindo com o ecossistema desse paciente na sua casa, como é a sua casa, como é a sua vida, como é o seu costume de vida, e aí sim trazer ele para o médico que pode atendê-lo da melhor forma possível. Não adianta eu levar um paciente que tem constantemente dor de cabeça num neurologista, se eventualmente essa dor de cabeça, como você mesmo falou, é de estresse, porque ele tem um costume de vida, uma maneira de viver que leve ele a esse sintoma. Ou porque ele está com a pressão alta, está com sobrepeso, não adianta eu levar num neurologista. Agora, essa análise, ela não pode ser por cerceamento, ela tem que ser por educação. E por que os médicos, os pacientes, às vezes não acreditam que é o médico de família? Por que perdeu-se esse conceito? Porque
não só a medicina, mas todas as áreas no mundo criaram subespecialidades no sentido de detalhamento de cada especialidade. Isso serve para o engenheiro, isso serve para o biomédico, isso serve para o administrador de empresas. Nós temos administradores hospitalares, nós temos engenharia de produção, temos especialidades e subespecialidades que fazem com que todos estejam mais focados. Mas veja que riqueza se nós conseguirmos mostrar que o dia a dia e o acompanhamento pode ser feito por um médico que conheça profundamente a sua vida, e quando você precisar de alguém específico, ele é tão especializado nisso que ele vai cuidar disso que você precisa. Então, se eu preciso de um neuropediatra, ele faz tanta neuropediatria que certamente ele é o melhor para fazer isso. Essa divisão, essa volta à especialidade básica como possibilidade de não ser só um médico generalista, de eu ter alguns especialistas, sejam eles pediatras, cardiologistas, endocrinologistas, mas cuidando desse paciente na linha do tempo, é a outra riqueza que vem junto com a inovação. Se eu tiver dado, se eu tiver esta condição, e se eu tiver inovação contribuindo para isso, esse é o sistema de saúde da tendência que eu acredito nessa saúde 5.0 e numa sociedade que é colaborativa e que vai aprender junto com as pessoas e com as empresas a serem mais colaborativas. Não, eu assim, acho que eu fico feliz de estar batendo esse papo contigo, porque é gostoso a gente entender que uma empresa e você representando a DASA, que hoje tem a estrutura hospitalar, tem toda a estrutura de diagnóstico e soluções de tecnologia aplicada à saúde, buscando realmente essas tendências. Eu acho que quando eu trouxe esse tema, eu falei, não, a Cláudia tem que falar disso, porque ela pode falar disso com propriedade e com uma liberdade de uma empresa que não quer só faturar em fazer diagnóstico, ela quer de fato entregar realmente um futuro para a saúde, porque se a gente ficar naquela medicina que hoje estamos, que vamos ser realista, a gente tem ali um certo clube, infelizmente, um clube fechado das empresas que estão fazendo o futuro da saúde. E outras não, elas estão buscando realmente, de fato, atrapalhar o acesso do cliente, ela não quer saber se esse cliente foi no pronto-socorro 3 vezes na última semana, ela quer saber só se ele está inadimplente, se ele fez 2 ressonâncias sem saber o motivo, por que ele fez aquelas 2 ressonâncias, ela quer só glosar aquela ressonância porque ela não quer pagar, ela não quer se envolver nisso. Então, acho que fico feliz em estar batendo esse papo contigo e democratizando essa informação com todos aqui do Observatório que estão conectados com a gente ou que verão esse bate-papo aqui no YouTube ou no Spotify, no canal, no podcast do Observatório de Saúde, para que a gente possa refletir no que a gente está fazendo. Então, se a gente está apagando incêndio ou a gente está buscando realmente a tendência, o futuro da saúde e com gestão. Acho que a palavra é essa, o que muitas empresas, como por exemplo o próprio DASA, investindo em genoma, investindo no futuro que é necessário, inteligência artificial, fantástico, Claudinho. Acho que, segundo a opinião, usando a inteligência artificial, vai dar segurança para o médico, para aquela pessoa que está ali, como você falou, fazendo aquele diagnóstico do AVC ali no pronto-socorro, naquela loucura de um pronto-socorro que as pessoas não imaginam, e acho que para a gente fechar, eu sei que você tem um compromisso agora, e o compromisso que eu fiz contigo, a gente encerra agora com mais 5 minutinhos, é a questão do envolvimento da sociedade. Acho que
A sociedade precisa de ser engajada no seu cuidado. A sociedade precisa de buscar realmente essa informação, e uma informação com curadoria, uma informação que ela vai pegar o resultado lá do exame do DASA, que ele tem alteração de ferritina, ele vai entrar no Google, ele vai descobrir que ele pode descobrir que ele está com leucemia. E isso não pode ser nada, isso pode ser uma alteração tranquila. Como é que a gente faz essa... eu sei que você não tem bola de cristal, mas como é que a gente engaja o paciente nesse cuidado e, por outro lado, entrega para ele a confiabilidade no sistema de saúde, que hoje, grande parte, perdeu essa confiança no sistema de saúde por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente já viu dentro desse sistema de saúde. O que você acha aí? Eu acho que tem algumas tendências que vão ser revisadas, a telemedicina é uma delas. O paciente não deve se desesperar. Hoje você mesmo é prova disso, que tem criado um ambiente propício para isso aí. O Brasil, eu acho que ainda está no caminho. Eu acho que todos os governantes, as agências reguladoras estão cientes da necessidade da sociedade estar mais envolvida, e acho que o Dr. Google é uma tendência. Acho que isso não diminui. O que pode diminuir é quanto mais a pessoa se sentir cuidada e tendo acesso a uma linha de cuidado, a uma equipe multidisciplinar, ela vai estar menos exposta a enganos que vão acontecer em todas as profissões, e o empoderamento da informação para o paciente é fundamental para isso. Eu acredito nisso. Acredito que nós temos que trabalhar para o jovem, para a criança que já nasceu com o dedinho na tela, mas também para quem não nasceu com o dedinho na tela. Eu gostaria de lembrar isso. Eu tenho uma mãe que vai fazer 91 anos, que olha o iPad, mas não são todas que são assim, né? A gente sabe que existem pessoas que não têm acesso a aparelhos auditivos ou a condição de comunicação melhor para ter mais informação. E eu acho que nós precisamos pensar nisso. A minha provocação é que todos devem se engajar fazendo um pouquinho sem ficar achando culpados, né? A Paty agora há pouco falou que naquela última palestra que eu fiz, eu falei sobre accountability. Paty, em tua homenagem, eu vou trazer de novo esse tema. Accountability é realmente você ter a responsabilidade de dentro para fora, prestar contas do que você faz e olhar para frente para criar ações. Ficar pensando no sistema do passado, do que ele não trouxe, do que ele está acarretando como consequência, não vai mudar o sistema. Vai mudar com pessoas que estejam efetivas, com empresas, com pessoas, com startups, que estejam realmente querendo fazer a diferença. E muitos estão, né? Você falou aí da Lídia, meu maior carinho por ela e pelas pessoas, não só deles, mas a Rede Ímpar também, que hoje está com a DASA, que a gente vê uma quantidade de pessoas voltadas a cuidar de uma forma diferente, como a gente não tinha algum tempo atrás, como outras empresas que estão no mercado também estão fazendo. As que você citou, que eventualmente não estejam fazendo, o que eu posso dizer é que as construções positivas elas vão se sobrepor a construções que não vão trazer valor. E isso vai se permear. Hospitais de primeira linha ajudando na gestão, como Einstein, como Sírio, como outros hospitais ajudando na gestão de hospitais públicos. Eu acho que toda essa iniciativa colaborativa vai criar um novo sistema com menos competição, e aí eu não digo da competição estratégica do seu nicho, mas com menos competição egoísta e com mais olhar para o sistema, para toda a floresta. Pessoas como ontem eu tive num evento, encontrei o Polara, que insiste que, não sei quem lê o livro dele, quem não leu, leia, que tem dinheiro, mas que precisa de gestão. A gente não pode deixar de ouvir essas pessoas. A gente tem que ouvir alguns conceitos de o Francisco Figueiredo, do Ministério da Saúde, que tem iniciativas espetaculares
depois, se você quiser, eu coloco em contato com você, iniciativas muito interessantes de locais onde ele está tendo resultado, ou seja, a construção desse sistema ela vai ser feita por grandes e boas iniciativas e elas precisam ser compartilhadas. Então, agora eu tenho um desejo de que os eventos, ao invés de trazerem a discussão do conceito, tragam um pouco das iniciativas que já estão conseguindo medir resultados. Se a gente conseguir ver isso, tem que copiar, tem que renovar, tem que fazer diferente para que a gente crie esse sistema nessa tendência da saúde que a gente tem total livre-arbítrio de colocar a mão para mudar um pouco o rumo. Claudinha, obrigado. Eu sei que você tem um compromisso agora. A Milena queria fazer uma participação aqui, mas eu vou pedir. Milena, fica à vontade se você quiser participar. Milena? Boa noite, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem. Então, eu achei muito interessante a abordagem com relação aos dados dos pacientes e a posição que ela falou com relação à LGPD. E eu acredito que as instituições devem olhar a LGPD por um outro lado, um lado positivo, principalmente pelo fato de você ter, suponhamos que consigamos ter todos esses dados em um único lugar e os acessos, que compartilhamento dessas informações, obviamente, seguindo todos os critérios da legislação, mas que isso traz qualidade de diagnóstica, porque aí os médicos terão acesso a essas informações, terão mais informações até mesmo para as análises, e a gente sabe que muitos pacientes não armazenam as informações, perdem exames e laudos, fazem em várias instituições, não unificam tudo isso. Então, e aquelas instituições que pegarem essas informações e souber usar isso em prol da própria instituição, vai ter muito mais qualidade de serviços e essas informações pode usar isso, obviamente, para melhorar os serviços e as ofertas aos pacientes. Perfeito, tua colocação, Milena. Eu acho que compartilhar, seguindo todas as regras necessárias, será o futuro do dado. E quanto mais empoderado tiver o paciente para isso, e as instituições, todas elas forem padronizando, não precisa criar grandes coisas, tem que ser escolhido primeiro os dados que precisam com mais necessidade de serem compartilhados, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais com isso. O sistema ágil, que é o que a gente usa para poder criar as coisas, faz com que a gente comece pequeno e depois vá crescendo. Não precisa mudar tudo de uma vez, desde que você siga, como você falou, LGPD. Eu acho que tem que ter essas iniciativas e elas têm que ser demonstradas para ver grandes resultados. Concordo plenamente. Excelente. Claudinha, 100 palavras para agradecer essa democratização das pessoas terem acesso a um bate-papo contigo. Eu acho que eu sempre, é um privilégio escutar. Eu sou um pupilo seu e temos muito que construir nesse futuro da saúde. E obrigado mais uma vez. Você está no coração. Um carinho especial por você, por compartilhar e ter realmente esse desprendimento, estar conosco no Observatório de Saúde para compartilhar. Eu acho que cumprimos aqui um propósito, acho que o tema é muito longo, a gente ficaria aqui horas e horas, mas acho que já foi gostoso esse bate-papo contigo e a gente vai aprofundando no dia a dia com os outros. Com outro bate-papo, a gente vai prover alguns conteúdos, a gente vai estar provendo uma curadoria de conteúdo para as pessoas, e se você amanhã já compartilhou o livro aqui do Clara, a gente vai compartilhar aqui no grupo qualquer tipo de indicação. Às vezes está aberto direto. Eu estou à disposição. Fico à disposição, Cris. Fico à disposição para que se alguém quiser perguntar alguma coisa, conhecer alguma coisa, eu estou à disposição para você. Você fica como você e a Paty ficam sempre
centralizados com qualquer necessidade, e eu que me sinto honrada e agradecida de todos terem estado nesse bate-papo para que a gente crie mais assuntos e mais informação para que a gente realmente mude o sistema. Combinado. Claudinha, obrigado por tudo. Um beijo no coração. Obrigada. A gente fala aí na sequência. Obrigadão. Fica com Deus. Tchau. Obrigado a todos aqui. Voltamos depois do Carnaval.